Entre as dezenas de regimes já conhecidos na história política, surge agora a democracia direta, com o legislativo do povo, que é apresentado como o único regime político no qual o povo não perde o poder do voto, ou seja, a sua soberania, porque diante desse novo sistema legislativo do povo, terá a liberdade de praticar a autorregulamentação da convivência do ser humano em sociedade. Na democracia direta, com o legislativo do povo, teremos, além dos vereadores e deputados, outras classes de representantes, como os agentes fiscalizadores, os agentes técnicos, dentre outros. Então, na esfera federal, os agentes fiscalizadores vão substituir os senadores e, entre nas esferas estaduais e municipais, vão complementar o novo legislativo. Assim, complementará com a instalação o quarto poder da República do Brasil, que é o poder fiscalizador. Os agentes fiscalizadores, deputados federais, estaduais e também vereadores, serão eleitos pelo voto do povo, mas esses não terão o poder do voto para aprovar ou reprovar os projetos de lei. Ele participará da Assembleia Julgadora, como fiscal na esfera federal, estadual ou municipal. Os agentes fiscalizadores vão substituir os senadores em todas as suas funções, mas com o objetivo principal de serem representantes do povo na fiscalização de todas as atividades públicas, principalmente do Poder Executivo e Legislativo, exigindo os menores custos e maiores benefícios sociais dos investimentos sociais. Assim se formará o quarto poder da República, que na esfera federal será constituído com representantes do povo, originados de cada estado federado, para fiscalizar todas as atividades públicas e, junto ao Supremo Tribunal Federal, serão os guardiões da Constituição Federal. Nos estados federados, os agentes fiscalizadores serão representantes do povo para elaborar, fiscalizar, supervisionar os projetos de lei, bem como a tarefa de investigar, censurar ou dar apoio a todas as atividades públicas, principalmente nas áreas executivas. Já nos municípios, os agentes fiscalizadores serão os representantes do povo, originados de cada região ou bairro do município, para fiscalizar todas as atividades públicas municipais. Já os agentes técnicos vão substituir os assessores dos parlamentares. O exercício do dever do voto será praticado por um grupo de julgadores que serão extraídos por sorteios do corpo de julgadores, sem vínculo político e partidário, para aprovar ou reprovar os projetos de lei nas esferas federal, estadual e municipal. Assim, esse sistema é semelhante ao sistema do direito penal, que utiliza um grupo de jurados extraído do corpo de jurados para praticar a votação do júri popular, mas com algumas diferenças, pois ela será complementada com um grupo técnico. Deste modo, se formará a Assembleia Julgadora. O corpo de julgadores será formado por candidatos aprovados por concurso, elaborado e aplicado pela Justiça Eleitoral, ou por formação universitária. Além desses quesitos, os candidatos serão representantes das classes profissionais, sociais e titulares das famílias, e os sorteios direcionados proporcionalmente ao número de julgadores de cada classe. O fim da corrupção. O novo sistema legislativo será constituído por 4 grupos. O primeiro é formado pelos parlamentares eleitos pelo voto do povo, que terá a função de elaborar os projetos de lei. Além disso, em plenário, orientarão os julgadores sobre os prós e os contras da lei em pauta, fiscalizar todas as atividades públicas. O fato mais importante é que os novos parlamentares não terão o poder do voto para aprovar ou reprovar os projetos de lei. Já o segundo grupo serão os julgadores extraídos por sorteio de um corpo de julgadores, ou seja, semelhante ao grupo de jurados existente no direito penal. Então, a função dos julgadores é exercer o poder do voto para aprovarem ou reprovarem os projetos de lei. O terceiro grupo será constituído por técnicos extraídos por sorteio de um corpo técnico, constituído por concurso ou formação universitária, e a sua função será substituir os assessores dos parlamentares, e usando a retórica, laudos técnicos, esclarecerão aos julgadores os custos e benefícios da lei a ser aprovada ou reprovada. Assim será constituído um novo sistema legislativo, que é denominado Legislativo do Povo. O corpo técnico é o complemento da Assembleia Julgadora, e a sua principal função será substituir os assessores dos parlamentares, evitando assim
a criação de um ambiente propício para a corrupção e outras mazelas que acontecem. Então, esse sistema proposto porá fim à corrupção, porque mesmo que terceiros queiram interferir, corromper, comprar votos, alterar a decisão em benefício próprio, eles não conseguirão. Não conseguirão porque o sistema não dará margem para as falcatruas, que gera corrupção, e não haverá ambiente para corromper julgadores. Pois, no final, quem decide são os representantes legítimos do povo. Assim, os parlamentares não terão mais o poder do voto para usar como moeda de troca e para praticar a corrupção, e não legislarão em causa própria. Além disso, o corpo técnico vai substituir os assessores dos parlamentares, que é a causa do nepotismo e muita corrupção. Pois no novo sistema proposto, o julgador não será proprietário do poder do voto, porque para cada projeto de lei será associado um diferente grupo de julgadores. Já os maus parlamentares praticam nepotismo, nomeando os parentes, seus colegas e seus cúmplices, especialistas na corrupção. Esses novos mecanismos propostos irão pôr fim no nepotismo e no roubo do dinheiro do povo. Na democracia indireta, nós elegemos os parlamentares para nos representar no legislativo, principalmente para votar na aprovação ou reprovação dos projetos de lei, quer seja na esfera municipal, estadual ou federal. No ato que elegemos os parlamentares, transferimos para eles o nosso poder do voto, que deveria ser usado para confirmar a vontade e necessidade do povo brasileiro. Mas no transcorrer do tempo, esse sistema de legislativo foi se tornando atrativo para elementos de má índole e se transformou em instituição comandada e monopolizada por elementos interessados em causa própria, que podemos classificar por grupos de corruptos, salvo algumas exceções, é claro. Como é difícil convencer um mau político que algo está errado, quando o seu salário, privilégio dos seus amigos e familiares, mordomia, status, fama, depende desse erro cometido. Então resta para os cidadãos e cidadãs juntarem-se aos bons políticos, se é que ainda eles existem, e motivar a sociedade a promover a criação de uma nova ordem política, constituindo novos partidos coerentes à necessidade do século XXI. A primeira grande falha existente no sistema de legislativo representativo é que os parlamentares usurpam o poder do povo e a soberania do cidadão e também da cidadã. A segunda grande falha é que o sistema permite que os parlamentares pratiquem o seu poder do voto em causa própria, como aumento dos próprios salários, aprovação de verbas para os mesmos, investir no social, que dizem que vai para o social, mas a verdade não vai. Atender os interessados de empresas privadas e por aí vai. A terceira falha é que no transcorrer do tempo, os maus parlamentares vão desenvolvendo um ambiente de corrupção e outras maleficências, formando um ambiente que só atrai elementos de má índole e incompetentes para a função pública eletiva. Todas essas e outras falhas do sistema legislativo representativo são originadas na natureza do próprio sistema. Então não há conserto nesse sistema ultrapassado para a sociedade do século XXI. Já na democracia direta, podemos criar várias versões, ou seja, modelos de legislativos como legislativo do povo, legislativo direto, legislativo especializado, legislativo semidireto e outros. Porém, é sugerido o legislativo do povo, pelo fato de não alimentar a burocracia, ser funcional e independente, ou seja, qualquer sistema de legislativo que tire a soberania do povo e tire o poder do voto, cria o caos social como a criminalidade, o analfabetismo, a corrupção, o desemprego, o sucateamento da saúde, educação, estradas e outros segmentos. Portanto, se o sistema legislativo representativo continuar no poder, ele vai jogar a sociedade no caos irreversível. Já o fim da corrupção nos ministérios, secretarias e outras instituições públicas ficarão a cargo dos novos perfis dos parlamentares e do quarto poder da República, que é o poder fiscalizador, que terá a função principal de substituir o Senado, fiscalizar todas as instituições governamentais e preencher as lacunas existentes na Câmara Federal, Estadual e também Municipal. Assim, em cada Câmara Legislativa, ou seja, municipal, estadual ou federal, haverá um poder fiscalizador. Então, brasileiros e brasileiras, para resgatarmos as milhares de famílias vítimas do caos social e político fundamentado das teorias da democracia direta,
estamos constituindo um partido político que é o PDD, Partido da Democracia Direta. Diante de tudo isso, seja você um dos construtores da democracia direta. Faça isso por todos nós, pelos nossos filhos, netos e pela população dos menos favorecidos do Brasil. Assim, mudaremos o sistema político para a democracia direta, com o legislativo do povo. Para isso, estamos construindo o PDD, Partido da Democracia Direta. Precisamos colher 500 mil assinaturas de apoio dos eleitores para a